Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Doutora Juíza e, sobretudo, agradecer os contributos que aqui já nos deixou e agradecer os aspectos particulares em que concentrou a abordagem relacionada com estas questões da ação executiva. Não sei se teve anteriormente a oportunidade de aceder às audições que já realizámos neste grupo de trabalho e na Comissão relativamente a esta proposta, mas de facto, se não teve até é uma coincidência de registar o facto de ter abordado muitas daquelas que são as questões principais que se têm colocado do ponto de vista da abordagem da análise da proposta de lei em matéria de ação executiva. Eu queria colocar-lhe quatro questões que têm a ver com alguns desses aspectos e com outros que não abordou na sua exposição inicial. O primeiro tem a ver com esta questão da eliminação dos documentos particulares do elenco de títulos executivos, porque de facto nós partilhamos as dúvidas e preocupações que aliás aqui manifestou e temos até algum receio. Aliás, uma das preocupações que temos colocado é precisamente aquele que decorre das diferentes condições de oposição em que os cidadãos e as empresas serão colocados, deixando de ter nos documentos particulares um título executivo e, portanto, tendo que recorrer ao processo de injunção, com tudo o que isso significa, diferentes modalidades depois de oposição, e temos dúvidas relativamente às consequências que daí resultarão, mas temos uma outra dúvida que é de saber se, de facto, há ganhos de eficácia. Ou seja, nós compreendemos as preocupações que se colocam nesta matéria relacionadas com as garantias e o respeito pelas garantias que ainda assim os executados obviamente devem ter no âmbito do processo e obviamente que está a ver que, deixando de ter o documento particular a força de um título executivo e sendo o cidadão necessariamente remetido para um processo de injunção, teoricamente essas garantias estarão salvaguardadas de outra forma. O problema que se coloca aqui é o dos verdadeiros ganhos de eficácia com esta solução. Ou seja, seria ou não possível corresponder a esse objetivo de preservação das garantias do executado sem retirar os documentos particulares do elenco dos títulos executivos? E, em parte, a sugestão que aqui acabou por deixar, eu julgo que corresponde a essa preocupação. A forma ordinária do processo de ação executiva está prevista, provavelmente já satisfará esse interesse. E eu julgo que esta é uma questão relevante. A questão que lhe queria colocar em relação a esta matéria é de saber se efetivamente não haverá uma complexificação da solução das questões concretas a colocar por esta via, ou seja, para lá dessas preocupações e que já foram respondidas na exposição inicial quando nos deixou esta sugestão. A questão que eu colocava era se efetivamente não haverá uma complexificação acrescida na resolução das questões, sobretudo considerando depois aquelas outras questões que abordou também relacionadas com a necessidade de avaliar, de corresponder ao incidente do justo impedimento, avaliando se houve ou não justo impedimento e verificando a sua existência, ter que considerar, de facto, depois os termos da oposição que o executado move. E eu julgo que essa reflexão é uma reflexão interessante e é um aspecto, julgo eu, nuclear da matéria relacionada com a ação executiva. Uma outra questão tem a ver com a preocupação que aqui nos foi já manifestada noutras audições, que tem a ver com a introdução, portanto, destas duas formas de processo, ordinária e sumária, mas a previsão de diferentes subespécies da forma sumária, em função da necessidade ou desnecessidade de citação prévia do executado. Gostava que também nos pudesse deixar alguma reflexão sobre essa questão, sobre a consideração dessa necessidade e, sobretudo, a consideração dessa necessidade dever ter lugar no quadro da forma sumária do processo ou, eventualmente, de se encontrar na necessidade de citação prévia do executado um elemento ou um critério objetivo para distinguir formas de processo. Portanto, a questão fundamental em relação a isto era esta. Uma outra matéria tem a ver com uma questão que não foi aqui abordada nesta audição, que já foi colocada noutras e que eu julgo que é uma questão com alguma relevância e que tem a ver com
extinção da execução por acordo, portanto, aquilo que resulta do número 2 do artigo 806, portanto, uma vez obtido o acordo do pagamento em prestações, aquilo que prevê o número 2 do artigo 806 é a extinção da execução. E a questão que se coloca é consequência desta decisão de extinção da execução à cabeça, com a questão de saber o que acontece à penhora que, entretanto, tenha ocorrido. A solução, aliás, há uma questão prévia que é de saber se, de facto, o efeito deste acordo deve ser o da extinção da execução ou se, por outro lado, se deve encontrar um outro mecanismo, nomeadamente o da suspensão da execução, tendo em conta que o acordo que é obtido é um acordo que pode não produzir efeitos de forma imediata e que mais à frente pode-se ter que suscitar a questão da renovação da instância, se de facto a extinção é a solução mais adequada ou se não se devia optar antes pela suspensão da execução. Mas, mesmo defendendo-se a extinção da execução, qual a solução que se deve dar à penhora? A sua conversão em hipoteca ao penhor, como está proposto no artigo 807, a sua conversão em hipoteca ao penhor, a manutenção da penhora ou a sua eventual extinção. Com o que isso significa depois, em caso da renovação da instância, de saber o que é que se faz à penhora que, entretanto, se deu como extinta. Uma última questão tem que ver com um aspecto que abordou e que tem que ver com o recurso à força pública, por solicitação do agente de execução. Eu julgo que compreendi bem as preocupações que colocou relativamente à necessidade de articulação desta alteração legislativa com aquilo que são depois as orientações dadas às forças e serviços de segurança, nomeadamente à GNR. A questão que eu queria colocar-lhe é de saber se de facto fará sentido ou não esta previsão da possibilidade do recurso direto do agente de execução, se ela faz sentido para a generalidade das situações, encontrando-se algumas exceções, ou se faz sentido sendo ela apenas uma exceção, portanto, exigindo-se também, na maioria das situações, a intervenção judicial e reservando apenas para algumas situações excepcionais esta possibilidade. E, por outro lado, como é que encara esta possibilidade, considerando até um aspecto que colocou na sua exposição inicial, que tem que ver com uma situação de relativa dependência do agente de execução em relação ao execuente, nomeadamente pela possibilidade de destituição. Porque, de facto, essa questão é uma questão relevante. Portanto, a possibilidade de haver destituição pelo execuente do agente de execução coloca, de facto, o agente de execução numa posição que é uma posição que não é de inteira liberdade, digamos assim, é um género de liberdade, não direi condicional, mas liberdade condicionada no exercício das suas funções, pelo menos perante o temor que se pode suscitar relativamente à possibilidade do seu afastamento por parte do execuente. E existindo esta possibilidade, e sobretudo não havendo ainda assim na proposta de lei já há algum avanço em relação à situação atual, em relação à possibilidade de controlo pelo juiz, controlo do processo pelo juiz. Como é que encara essa questão da possibilidade de ser requerido diretamente a intervenção das forças de segurança pelo agente de execução sem intervenção judicial?